TV Menorá apresenta Janela do Céu. Janela do Céu. Uma boa noite a todos, iniciando mais um Janela do Céu. Eu tô aqui hoje com a Daniela Ramos, de Gramado dos Loureiros. Ela tá aqui hoje para contar a parte da história dela, né, em que ela conheceu Cristo, o que Cristo fez na vida dela, as transformações que ocorreu na vida dela, né, a vida familiar, a vida, aquilo interno que a gente precisa de mudança. E hoje ela tá disponível aqui para contar pra gente, então eu te convido para já sentar aí para ouvir junto comigo a história da Daniela. Boa noite, Daniela. Boa noite, Deus abençoe a toda a igreja. Isso aí, Daniela, eu vou passar a palavra para ti já, para te começar contando como que foi que tu chegou ao Senhor, né? Como é que estava a tua vida, por que que tu buscou, como foi que isso aconteceu? Então, né, eu conheci a Igreja do Senhor Jesus, na verdade, não fui eu que o Senhor tocou na época, né? Foi o meu marido, né? Eu participava da Igreja Católica, né, não ia em muitos lugares diferentes, geralmente ficava ali mesmo, e tinha uma certa resistência com igrejas evangélicas, né, normal, né, hoje a gente entende o porquê, né, e na época, foi em 2005, onde o meu esposo recebeu um convite de cursos e palestras, e foi o meio que o Senhor levou ele a conhecer esse Cristo, porque até então, se não fosse por meio dele, ia ser mais difícil, na verdade, né? Porque se tinha uma certa resistência, que nem eu te digo, até por ter parentes de outras denominações, assim, que a gente não tinha uma boa visão na época, né? E isso faz com que a gente recue um pouco, né? E na época, ele começou a fazer esse curso ali, de vendas, e ele chegou em casa e ele disse assim, em parte até indignado, assim, ele chegou em casa e me disse assim, que tinha ido lá fazer o curso até meio chateado, porque no curso puxaram Bíblia, puxaram isso e aquilo, né, mas ele me disse assim, eu achei interessante aquilo, porque o que eles falavam foi só da palavra, não teve griteiro, não teve outras questões assim, sabe? E ele disse, e a próxima semana eu vou de novo agora, porque eu quero ver o que é isso. Se é uma igreja, ou se é uma seita, ele não sabia direito. Aí ele foi de novo, né, gostou. Aí ele chegou e disse assim, acho que achei um lugar para nós começar a participar. Sabe, então vamos, né. Aí na terceira vez que ele foi para o curso, ele pediu para o irmão, que era um missionário da época, que estava em Chapecó, né, o irmão Luciano, e daí ele disse assim, como é que ele participava, né, na época tinha um grupo familiar perto da nossa casa, não era muito longe, e ali nós começamos a ir, e graças a Deus estamos até aqui hoje, assim, pela misericórdia e graça do Senhor mesmo. E qual era o teu sentimento? Tu achava que precisava de igreja? Tu achava que precisava, porque tu foi assim, pelo que tu tá falando aí, né, foi disposta, né, recebeu o convite, foi, mas tu via, assim, que tava precisando? Por que tu iria num lugar onde tinha Deus, né? Era interessante, assim, porque eu sempre fui muito de ir na igreja católica, eu ia sozinha, o Adilson não me acompanhava, né, mas era aquela coisa assim, eu sentia muita falta de Deus, porque ali, infelizmente, a gente não tem o conhecimento da palavra, não se tem alimento, não se tem nada disso, né? Tu fazia a tua obrigação mensal ali, né? Sim. A religião, né? E até então, assim, eu digo assim que nós entramos na igreja não foi por um quebrantamento, entende? Mas a gente não entendia, né? A gente estava morto, na verdade, porque a árvore do bem acha que não precisava de Cristo, né? Sim. Mas hoje tu entende, assim, né? Tu estava no mundo, tu estava morto e perdido, né? Mas não foi assim por meio de tribulações. O Senhor, assim, nos trouxe mesmo dessa forma, quando a gente começou a participar ali,
E ali a gente viu assim, nossa, né? Aquilo assim, para mim foi maravilhoso, né? Você buscava ler a Bíblia, assim, me tocou muito no primeiro dia desse grupo, né? Que nós fomos, a oração, o louvor, assim, né? Porque antes de eu ir, eu até disse, Senhor, porque eu sempre fui muito de conversar com Deus, né? E eu sempre dizia assim, Senhor, eu queria te tocar mais, escutar mais, assim, porque eu ia na igreja, mas saía vazia de lá, né? E quando eu cheguei na igreja do Senhor Jesus Cristo, naquele grupo familiar, assim, algo me tocou, assim, que eu arrodeava, assim, sabe? Na hora do louvor ali, eu com os olhos fechados, eu sentia que eu estava arrodeando, sabe? E eu creio que foi uma testificação que eu tinha pedido, assim, que o Senhor me tocasse e que eu conseguisse enxergar o Cristo aonde eu fosse, porque eu senti um certo receio, assim, de tu ir em outros lugares, né? Sim. E aquilo, assim, o Senhor me tocou muito, sabe? E dali em diante a gente não saiu mais, sabe? Claro que tem todo como é que eu posso dizer assim, ó? Eu estava, hoje eu entendo, assim, né? Com a busca de conhecimento que hoje a mesa do Senhor nos proporciona, eu estava em depressão e não sabia, né? Como eu digo assim, tinha vindo fazia poucos tempo que eu tinha perdido o meu primeiro filho, e estava em processo de tratamento, com psicólogo e coisa assim, né? Mas a gente acha que isso não é motivo de buscar o Senhor, né? Não tem essa visão enquanto a gente está no mundo. Um casamento imundo, na verdade, é um casamento fracassado. Hoje tu vê que é um casamento fracassado, né? Então, hoje eu posso te dizer assim que eu estava depressiva, eu estava no casamento fracassado, eu não tinha Cristo, né? Mas na época que o Senhor nos conquistou, assim, a gente não tinha essa visão, né? E o Senhor veio, assim, muito amoroso, sabe? E ali ele começou a trabalhar na nossa vida, ajustes, né? Que até hoje ele está fazendo, na verdade, né? Mas, assim, ajuste maravilhoso, com experiências com o Senhor, na verdade, sabe? Então, o convite que vocês foram primeiro para a igreja foi para um grupo familiar. Foi para um grupo familiar, foi ali, né, após essa reunião, que até foi interessante, assim, porque o Senhor usou o marido para ganhar dinheiro, né? Então, foi o jeito que o marido foi, com a expectativa de ganhar dinheiro. E depois que ele conheceu o Cristo, ele já não queria mais ganhar dinheiro, ele já não queria mais fazer aquilo, porque como é que eu posso dizer assim, aquilo que precisava, que o Senhor precisava tocar no coração, já tinha tocado, né? Então, o curso em si foi só um aprendizado, assim, que até depois ele nem deu muita continuidade, que não era o foco de Deus aquilo, sabe? Então, foi um meio para conseguir levá-lo, né, até o grupo familiar. Até ele me incomoda muito, ele diz assim, que eu sou a mulher mais sortuda do mundo, né, de ter casado com ele, porque foi por meio dele que encontramos Cristo, né? Sim. E de fato é verdade, porque assim, a gente sabe hoje que tudo vem pela cabeça, né? E eu glorifico muito a Deus, assim, porque se não fosse dessa forma, daqui a pouco, se o Senhor trouxesse eu primeiro, ia ser difícil levar ele, sabe? Então, o Senhor foi, assim, nele primeiro, sabe? Conquistou ele, e ali nós seguimos, né? E quando tu chegou, assim, a ter esse contato com Cristo, né? Como tu mesma estava pedindo para sentir Deus aonde tu estivesse, né? Quando tu começou a ver aquilo que estava dentro de ti, né? Como tu falou agora, tu viu depois que já estava com o Senhor, como tinha faltas, né? Como tinha falhas na vida antes de ter Cristo. Mas como é que foi esse processo de descoberta, né? Porque eu acredito que seja o processo mais difícil que a gente enfrenta quando chega na vida da igreja, né? Quando chega a começar a ter contato com Deus, é começar a ver como a gente tem, assim, uma estrutura fraca, né? Como é cheio de falhas, como a gente precisa de Deus o tempo todo, tendo cuidado conosco, né? Com muito amor, para conseguir reverter, para conseguir reeditar tudo aquilo que tem dentro de nós, né? E como é que foi isso na tua vida? Tu foi através de material? Usou o apoio dos irmãos para conseguir curar tudo isso dentro? Olha, irmã, sabe que colérico, assim, com sanguíneo, ele vai com tudo, né? Então, foi dessa forma, assim, sabe? A gente começou no grupo familiar ali, e ali a gente não tirou mais o pé. Só quando acabou aquele grupo, entende?
E foi aquele toque do primeiro amor, sabe? Aquilo era maravilhoso, assim, sabe? Eu nunca tinha visto aquilo. Então, para mim, era maravilhoso, né? Na época, não se tinha muitos materiais ainda, né? Tinha algumas apostilas na época, onde a gente começou a participar, então, assim, a gente era metido mesmo, sabe? Então, assim, aonde tinha grupo familiar, a gente ia. Nós ia a semana inteira, praticamente, né? Nos grupos familiares que tinha em Chapecó, né? Aí teve uma época também que o irmão abriu tipo um discipulado às 6 horas da manhã, mas aquilo era maravilhoso, porque tu ia, tu escutava a palavra e depois tu ia para o trabalho, sabe? Então, assim, era questão de, assim, eu não tive dificuldade entre eu e o Adilson, assim, que a gente está participando, sabe? Sim. Porque, assim, foi uma entrega mesmo, só por Cristo mesmo, né? De estar buscando. E aí o Senhor foi trabalhando, porque daí tu começa a participar dos seminários, foi feito curas interiores na igreja, foi feito vários estudos na época, que era na quarta, e ali o Senhor foi limpando, né? E eu fazia também na época aconselhamento com a irmã Jaque, na época, me ajudou muito também, né? Dessa questão da perda ali, porque eu tinha muita tribulação, eu tinha muitos sonhos, sabe, que aquilo me perturbava, e foi tão interessante, assim, porque quando eu encontrei Cristo, eu logo engravidei, seria da Emanuele, né, a minha segunda seria, né, e tanto que o batismo, quando eu me batizei, eu já estava grávida, né, então, assim, foi tudo uma obra que o Senhor foi fazer. Claro que eu vejo assim, ó, a questão de todo o processo com o meu primeiro filho, eu posso dizer assim, que a minha cura realmente foi o ano passado, sabe? Quando eu tive uma experiência com Cristo, assim, maravilhosa, de se doar para uma pessoa, assim, que tu não conhecia, né? E eu não sabia o que o Senhor estava fazendo na época, assim, no ano passado, sabe? De ir junto numa maternidade, acompanhar uma pessoa, né, e aquilo ali eu vi, depois eu consegui entender que foi uma cura e uma libertação que o Senhor fez na minha vida, né, então tu veja quantos anos o Senhor leva para nos transformar e para nos libertar, na verdade, né, porque aí tu vê assim como o amor de Deus é maravilhoso mesmo, né, de nos levar devagarinho para nos libertar, tirar toda a sujeira que a gente chega, que até então a gente acha que não tem, que eu estou dizendo, né, eu sempre fui a árvore do bem, né, então era difícil tu aceitar as situações, né, mas assim, graças a Deus, o Senhor foi mostrando devagar, assim, sabe, com muito amor, paciência, muito quebrantamento, né, para que mostrasse que Ele era a autoridade, né, então é todo um processo, assim, que estamos aí, né, e vai até a hora que Jesus voltar, né. Tu diria, assim, que aquela parte de participar na época, né, um tempo atrás, tinha muito as escolas, né, ministrações que eram na quarta, estudos sobre materiais, que eram palavras retiradas da Bíblia, né, para fazer cura interior, para acertar tudo aquilo dentro de nós, né? Então, tu diria que para o teu processo de cura, de restauração, de transformação, essa palavra, essa verdade, esse conhecimento que tu foi adquirindo conforme conheceu a igreja, foi que te proporcionou uma liberdade, assim, em Cristo? Com certeza, né, irmã? Hoje a gente sabe que a mesa está aí, né? Essa mesa que a gente tem acesso é maravilhosa, é libertadora, né? Traz curas, né? E que nem eu te disse, na época tinha poucos, né? Porque como era pouco material que se tinha, então se tinha os estudos, então, né? Tinha uma apostila, a gente fazia o estudo lá, não era cada um com a sua, né? Geralmente tu participava para tu, então tu não podia faltar, né? Então isso fazia com que você acompanhasse tudo, né? De estar buscando cada vez mais, né? Teve um período daí, depois que a gente já estava na igreja, né? Onde também o irmão colocava a gente ministrar, né? Então, assim, tudo eu creio, assim, que é um aprendizado. E eu vejo isso na minha vida, assim, ó, porque aonde eu estava antes, eu não tinha essa alimentação. Eu não tinha, e não ia ter essa libertação no meio espiritual, entende?
Porque a libertação só vem pela comida que você come, né? Pela comida que a gente come. Então, não tem como você ser liberto dos teus traumas, dos teus anseios, das tuas preocupações, né? Do teu ego, se você não tem uma alimentação equilibrada, né? Então, isso assim, para mim, assim, na época era maravilhoso, né? Porque aquilo, assim, nos trouxe... eu nem tinha Bíblia em casa, né? Para tu ter uma ideia, né? Tinha uma lá aberta, como diz, né? Com pó, só para dizer que tinha, mas não sabia nem manusear, né? E quando você começa a ter esse contato com Cristo ali, não só no material, mas na palavra, tu começa a ter experiência subjetiva com o Senhor, né? Onde te testifica que aquilo é verdade, né? Que aquele Cristo, ele está dentro de ti, que ele pode transformar, que ele pode fazer muitas coisas quando você busca, né? Então, isso assim, eu creio que foi... Porque se fosse um local onde não se buscasse uma alimentação, creio eu que não haveria uma libertação, né? Quando Cristo nos chama, né? Isso é bem interessante e eu acho que é diferente, né? Porque quando Cristo nos chama, ele não quer que a gente se escore nele, né? De maneira nenhuma, né? Ele quer que a gente trabalhe, né? Quer que a gente se esforce, quer que a gente desenvolva aquilo que tá dentro de nós e que precisa ser liberto, aquilo que precisa ser transformado. Mas a gente tem uma ideia, né? De que eu cheguei em Deus, agora eu descanso, agora eu paro, eu relaxo, né? Mas na verdade é o contrário. Cristo nos incentiva a estar diariamente batalhando, a estar se esforçando, a estar indo atrás do conhecimento, indo atrás da nossa cura, né? Que vem através dele, mas eu tenho que fazer algo. E como tu disse, né? A gente pensa agora, mas eu vou ter que me esforçar, isso é ruim. Mas não é, porque a gente sente muito prazer quando chega num local em que a gente é incentivado, né? A também partilhar aquilo com os outros, a estar buscando, a saber manusear a Bíblia, né? A saber como se achar as coisas dentro da palavra, a ter um livro ali para te auxiliar a compreender o que tá na Bíblia, né? E essa ideia que a gente tem de que a igreja vai fazer tudo por nós, de que Deus vai fazer tudo por nós, ela vai se dissipando aos poucos, né? Como tudo com Deus é assim, né? Ele faz com amor, ele faz com calma pra gente conseguir acompanhar. Porque se ele faz muito rápido, a gente não acompanha, a gente se perde, né? Então ele tem todo esse cuidado de fazer conforme a gente suporta, né? Conforme eu vou conseguir compreender e conforme eu vou conseguir ir junto, né? Acompanhar os passos que ele tá me dando. E isso é um cuidado que só ele pode ter, porque só ele sabe aquilo que eu aguento, aquilo que eu posso suportar, como tu disse, né? Às vezes pode passar anos ele trabalhando dentro de nós para conseguir haver uma libertação total, né? Uma redenção total de algo que a gente passou, algo que a gente teve na nossa vida, mas o Senhor não nos abandona, né? Então, mesmo que demore, ele vai estar ali do lado todo esse tempo que a gente precisar. A gente vai fazer um breve intervalo, Daniela, e a gente já volta para a segunda parte, para você continuar contando aí a experiência que tu teve com Cristo, e eu também espero vocês aqui logo no segundo bloco. Estamos apresentando Janela do Céu.